Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou dar algumas dicas de como fazer o 3D. A primeira coisa é limpa a sua planta baixa, pega a planta baixa lá que vocês já fizeram, limpa, tira bloco, tira nível, deixa ela bem limpinha mesmo, só com as alvenarias e as esquadrias. Passa tudo para o layer 0 para poder ficar num layer só. Essas diferenças de layer, por enquanto, a gente não vai precisar. E faz a mesma coisa com a ponta de cobertura. A ponta de cobertura nem precisa trocar os layers, eu limpei para ficar organizadinho. Mas vocês vão precisar dessa distância e dessa distância depois para a gente poder fazer o telhado certinho. Para poder começar a fazer o 3D, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na opção de 3D Modeling, para aparecer aqui os comandos de 3D, e vir aqui no cantinho do cubinho que a gente tem lá no cantinho, que tem a rosa dos ventos, e colocar nessa quina da esquerda. Aqui eu já consigo ter uma visualização melhor para poder estrudar minhas paredes, para poder fazer as minhas esquadrias. Uma outra coisa a ser lembrada vai lá na sua planta baixa, ela já tá limpa, já tá num layer só. Seleciona tudo. A minha já tá, né? Já coloquei ela como um bloco. Seleciona tudo, digita block, ou para quem tem o CAD em português, digita bloco. E cria um bloco de planta baixa para te facilitar na hora de estrudar as paredes, porque um acidente que acontece bastante é estrudar a linha. A gente aqui não quer estrudar a linha, a gente quer estrudar polígonos fechados para eu ter um sólido, para eu ter uma parede sólida. Agora, vamos ao primeiro comando que a gente vai usar para fazer o 3D, que é a polilinha. A linha todo mundo já conhece, né? A gente vai fazendo linha, vai criando o nosso desenho. A polilinha, ela deixa a gente criar linhas e a gente tem um ponto de início da polilinha e um ponto de final. E ela vai criar um polígono fechado. Tá vendo que aqui eu já tenho um polígono fechado de parede? Aqui eu andei criando algumas, eu tenho outros. Então, como que eu vou fazer essa polilinha? Eu posso digitar PL, que é o comando dela, ou vir aqui e vai aparecer o comandinho aqui, Polyline, essa linha aqui. Quando eu clico nela e começo a desenhar, deixa eu pegar o meu layer aqui de alvenaria 3D. Tá vendo que eu tenho um maisinho bem pequeno aqui? Esse mais vai sempre me mostrar qual que é o ponto de início, porque eu começo a fazer com a polilinha aqui. E aí eu vou marcando paredes. Chega um momento que eu já esqueci aonde eu comecei, mas sempre tem um maisinho lá para me mostrar, eu tenho que chegar naquele ponto lá. Então, eu vou fazer aqui o restante da polilinha e vou dar Enter para finalizar o comando. E agora eu tenho a polilinha aqui. Tá vendo que ela já tá azulzinha? Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tá aqui, que eu acabei de criar. Eu vou fazer isso para todas as paredes. Primeiramente, para as paredes que não tem nem porta e nem janela, não tem esquadrias nela. Nesse pedaço, né, que não tem a esquadria. Então, eu vou vir e vou fazer até o cantinho. Por exemplo, eu vim com essa polilinha e fiz até o cantinho dessa esquadria aqui. Aí eu vou fazer essa parede, porque essas paredes são as que eu vou estrudar com o valor do meu pé direito total. Então, se eu tenho um pé direito de 3 metros, eu vou estrudar 3 metros. E a da janela, por exemplo, não. Eu vou ter que deixar um buraco para fazer a janela. Então, eu vou lá na minha visualização 3D Modeling, com os comandos de 3D, e vou estrudar essa polilinha. Cliquei no comando Extrude, clico na polilinha e dou Enter. E aí, ele já me aparece aqui, o meu sólido.
Como que eu vou fazer para ela ser exatamente da altura que eu quero? Eu vou digitar a altura do meu pé direito, no meu caso é 3 metros, e vou dar Enter. E ele já subiu a minha parede aqui de 3 metros. Eu vou fazer isso, como eu disse, para todas as paredes, tirando o espaço das esquadrias. Esse, por enquanto, eu não vou estrudar. E aí, agora, eu vou mostrar o porquê que eu não estrudei aquele pedacinho que tinha as esquadrias. Para fazer as esquadrias, tem inúmeras maneiras. O AutoCAD, ele nos dá inúmeras possibilidades. Eu faço dessa maneira e eu acho mais tranquilo de fazer, mas cada um tem um gosto e uma preferência. Então, eu vou pegar a minha polyline, vou fazer aqui na volta da minha esquadria e eu vou começar fazendo os sólidos de cima para baixo. Então, agora eu vou ter que analisar lá na minha planta baixa qual janela que era essa. No meu caso, meu pé direito ele tem 3 metros, então só me sobrou meio metro aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou estrudar 50, que é o que me sobrou aqui em cima da janela. E vou pegar com o Move, ou Mover, e vou levar ele para a quina de cima. Eu também vou estrudar essa janelinha que está aqui embaixo, para eu colocar ela lá no lugar que ela é. Então, eu vou vir com o comando extrude e vou colocar. Eu sei que a minha janela tinha 1,5 m. Eu vou trocar ela depois para o layer para ela ficar amarelinha, mas até então é isso. E eu sei que o meu peitoril dessa esquadria aqui era de 1 metro. Então, eu vou subir 1 metro aqui. Pronto, já encontrei com a minha alvenaria aqui. Só que o que ainda falta? Eu acabar de completar essa parte aqui embaixo que tá faltando. Então, eu vou vir aqui, vou só trocar a cor da janela para já ficar melhor a visualização. Vou colocar ela no layer de esquadria 3D. E ela vai ficar amarelinha. Vou pegar a minha polilinha de novo, porque eu vou precisar dela. E vou fazer uma polilinha aqui, do tamanho do pedaço de parede que eu preciso subir para a altura do peitoril. Então, eu vou pegar, vou clicar aqui, vou dar um extrude e vou colocar o tamanho do meu peitoril, que era de 1 metro. Pronto, já tenho a minha janela. Quando eu vou fazer isso para as portas, vai ser a mesma coisa. Se eu tenho uma porta que ela é, por exemplo, de 2,10 metros, vai me sobrar aqui, como o meu pé direito é de 3 metros, 90. Então, eu vou fazer lá no chão, meu pedacinho de parede de 90, depois eu movo ele para cima e, por último, eu extrudo aqui a minha porta. Então, o processo vai ser esse, tanto para as portas quanto para todas as janelas. Temos que lembrar de conferir o extrude, por quê? Quando eu fizer uma parede, ou uma janela, ou uma porta, e ela me aparecer com essa rede aqui, quer dizer que eu extrudei a linha. Então, isso não é um sólido. Se eu arrastar ele aqui para fora, eu vou conseguir ver aqui que lá dentro tá vazado. Eu consigo ver o chão, tá vendo? Eu estrudei simplesmente as linhas do contorno da porta. Eu não estrudei a porta em si. E isso é errado. Então, lembrar sempre de conferir isso. Se a parede está ou não com essa redezinha. Isso é fácil de visualizar, porque quando ela tá lisa, o extrude foi certinho. Então, conferidos todos os extrudes, bonitinho. Completado portas e janelas, colocado tudo no lugar bonitinho, a gente vai começar a unir as alvenarias. Como que eu faço isso? Eu vou digitar o comando Union, ou digitar, né, o comando Union, ou quando eu tiver aqui no meu 3D Modeling, ele vai aparecer lá em cima. Então, eu tenho aqui o comando Solid Union. E eu vou clicar
nas paredes que eu quero unir. No meu caso, eu quero todas essas aqui da frente. E vou dar um Enter. E ele vai unir para mim e vai transformar tudo num sólido só. O problema de fazer isso é que, diferente de bloco, para 3D, o AutoCAD não vai explodir e tornar isso aqui blocos. Aquele mesmo pedaço de parede que a gente tinha antes de unir. Ele vai tornar isso aqui fáceis, então vai ficar com aquela redezinha, que é errado. Então, para unir, já ter a certeza de que seu desenho está completo e está certo. Unidas todas as paredes, a gente vai ter uma edificação mais ou menos desse tipo, com as portas e as janelas, já nos seus locais. Para criar a laje do piso, eu vou voltar lá naquele meu bloco que eu tinha, que estava com a minha planta baixa. Vou fazer uma polilinha aqui no entorno dele. Então, eu vou vir aqui e vou contornar todo a minha planta, porque a laje do piso, ela tá na edificação toda. E feito isso, eu vou extrudar essa parte. E aí eu vou colocar 10, que é o tamanho padrão da minha laje do piso, e ela tá aqui. A minha laje do piso eu coloquei no layer laje 3D e eu coloquei ele cinza. As cores elas vão variar aí de acordo com o que for pedido na aula. Eu fiz de cores diferentes para ficar mais fácil para vocês conseguirem visualizar tudo. E aí, tendo extrudado as lajes, eu vou vir e vou colocar uma laje aqui embaixo, no chão, né, da minha edificação, que vai ser a laje do piso. E vou colocar ela em cima também. Como que eu faço isso? Simplesmente mover. Clico nela, dou o comando de mover, clico em uma das quinas e levo para lá. Então, eu colo. A mesma coisa com a parte do piso aqui. Beleza, coloquei a minha laje. Então, meio caminho andado. O que eu preciso agora? Do meu telhado. Eu vou lá no meu corte que eu fiz. Quando vocês fizeram um corte, a tesoura que vocês fizeram lá no seu corte, ou no longitudinal ou no transversal, já vai ter mais ou menos esse formato de triângulo. Então, vocês vão lá, vão pegar uma polilinha e vão fazer o triângulo exato daquele tamanho de tesoura que vocês tinham, do telhado bonitinho. Eu criei a minha polilinha aqui, deixei marrom para ficar de uma corzinha de telhado, mas aí vai do gosto de cada um também, não sei como que vão ser as cores, vocês vão escolher. Criei a polilinha, eu vou extrudar ela. Por que que eu precisei da minha planta de cobertura? Porque lá no meu triângulo, eu tenho essa medida já. E como eu tinha o meu corte, também já tinha a medida de altura da tesoura aqui, então tá tranquilo. O que eu preciso agora é desse comprimento total aqui. No meu caso, era de 2015 centímetros. Então, eu vou lá e vou clicar na minha polilinha, vou lá no comando de extrudar e vou colocar o 2015, que era o tamanho que eu precisava. Ah, Vitória, mas isso está em pé. Como que eu faço para eu colocar isso na minha casa? Vai ficar muito estranho. Eu vou clicar no meu sólido, eu vou mover ele aqui para o lado para ficar mais fácil de ver isso. Então, tem o meu sólido aqui, o meu telhado. Eu vou clicar nele e vou digitar 3D Rotate. É o comando que tem a bolinha aqui com os eixos. Vou dar Enter. Tá vendo que ele já me dá os eixos aqui, ó? Vermelhinho, azulzinho e verde. Como eu quero colocar o meu telhado aqui deitado em cima da minha casa, eu vou usar o eixo verdinho aqui. Então, eu vou clicar nele e com o ortogonal ligado, ele já vai me dar aqui, ó, as direções para as quais eu quero mover.
Eu quero que ele fique deitadinho nessa posição. Então, eu clico para cima, dou Enter. Pronto, meu sólido está aqui na posição que eu queria. Não vou mudar mais, dou um ESC. Pronto, do jeito que eu precisava. Agora, Vitória, como que eu coloco isso lá? Bom, o meu beiral era de 50 para cada lado. Então, eu vou pegar uma linha aqui da quina da minha laje. Vou colocar 50, 50, 50. E vou voltar lá. Tem um quadradinho aqui. Essas duas aqui do canto eu posso até tirar, porque eu vou precisar só desse ponto aqui. Eu vou lá na quina do meu telhado, vou mover e vou colar ele aqui na quina das minhas linhas. Pronto. Depois eu venho e apago elas. Como que eu apago? Para eu poder girar mais tranquilo aqui, eu posso clicar na tecla Shift, que é aquela setinha para cima, que fica embaixo do Caps Lock de colocar letra maiúscula. Então, eu vou clicar nela e vou clicar com o scroll do mouse. E vou deixar tudo clicar, tudo apertado. E quando eu mover, ó, ele vai mover o meu AutoCAD para a posição que eu quiser. Então, isso aqui ajuda muito. Como eu quero pegar aquelas linhas que estão aqui embaixo, assim fica mais fácil de eu encontrar elas aqui. Então, eu clico e apago essa do cantinho. Da mesma maneira, eu vou apagar essa aqui. Feito tudo isso, eu tenho aqui a minha edificação 3D. Completinha, as portas, laje, telhado, tudo bonitinho. E é isso.